Boa tarde a todos mais uma vez. Hoje, 21 de abril de 2024, estamos apresentando a 79ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas. No nosso conceito Rosa Cruz de Cosmo de Max Rendel, o capítulo 8, a obra da evolução, o período lunar. Vamos iniciar nossos estudos de hoje com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Para iniciar, nós vamos fazer a leitura do capítulo, então a gente pede para que cada pessoa leia um slide. Capítulo 8. A obra da evolução, o período lunar. Assim como a característica principal dos escuros globos do período de Saturno foi descrita pelo termo calor, e dos globos do período solar como luz ou calor resplandecente, assim a característica principal dos globos do período lunar pode ser descrita como umidade. O ar, tal como conhecemos, não existia então. No centro estava o núcleo ígneo, ardente. Próximo a ele, e em consequência de contato com o frio, no espaço exterior havia umidade densa. Pelo contrário, como núcleo ígneo central, essa umidade densa transformava-se em vapor quente, que se lançava para a periferia, esfriava e tornava ao centro novamente. Por isso, os cientistas ocultistas chamam água aos globos do período lunar e descrevem a atmosfera daquele tempo como névoa ígnea. Esse foi o cenário do novo passo da vida que está evoluindo. No período lunar, o objetivo era adquirir o germe do corpo de desejos e iniciar a atividade germinal do terceiro aspecto do tríplice espírito no ser humano, o espírito humano, o ego. Em meados da 7ª revolução do período solar, os senhores da sabedoria encarregaram-se do espírito de vida germinal, dado pelos querubins na 6ª revolução do período solar. Fizeram isso com o objetivo de vinculá-lo ao Espírito Divino. Seu maior grau de atividade nessa obra foi alcançado na noite cósmica entre os períodos solar e lunar. Ao iniciar-se o período lunar, quando a onda de vida partia para sua nova peregrinação, reapareceram os senhores da sabedoria, trazendo consigo os veículos germinais do ser humano em evolução. Na primeira revolução, ou de Saturno, do período lunar, eles cooperaram com os senhores da individualidade que se encarregaram especialmente da evolução material do período lunar. Juntos reconstruíram o germe do corpo denso, trazido do período solar. Esse germe havia desenvolvido órgãos sensoriais, digestivos, glândulas, etc., em estado embrionário, e estava interpenetrado por um corpo vital germinal, que difundia certo grau de vida no corpo denso e embrionário. Evidentemente, não era sólido e visível, tal como é agora, ainda que, até certo ponto, estivesse um tanto organizado, porém, sendo perfeitamente visível e distinto para a clarividência desenvolvida do investigador competente, o qual esquadrinha a memória da natureza com o objetivo de conhecer esse remoto passado. No período lunar, foi necessário reconstruir o corpo denso para capacitá-lo a ser interpenetrado por um corpo de desejos e também ser capaz
de desenvolver um sistema nervoso, músculos, cartilagens e o esqueleto rudimentar. Esta obra de reconstrução foi efetuada na evolução de Saturno do período lunar. Na segunda, ou revolução solar, o corpo vital foi também modificado para capacitá-lo a ser interpenetrado por um corpo de desejos, bem como para acomodá-lo ao sistema nervoso, músculos, esqueleto, etc. Os senhores da sabedoria, que foram os originadores do corpo vital, ajudaram também aos senhores da individualidade nesse trabalho. Na terceira revolução, começou o trabalho próprio do período lunar. Os senhores da individualidade irradiaram de si a substância com que ajudaram o inconsciente ser humano que está evoluindo a construir e adaptar-se a um corpo de desejos germinal. Ajudaram-no também a incorporar esse corpo de desejos germinal ao conjunto corpo vital, corpo denso que já possuía. Esse trabalho foi todo efetuado durante a terceira e quarta revoluções do período lunar. Como antes, os senhores da sabedoria procederam, assim agiram os senhores da individualidade, se bem que muito superior ao ser humano, trabalharam nele e sobre ele, a fim de completarem sua própria evolução, ainda que fossem capazes de lidar com o veículo inferior, eram impotentes em relação ao superior. Não podiam dar o impulso espiritual necessário para despertar o terceiro aspecto do tríplice espírito no ser humano. Por isso, outra classe de seres que estava além da necessidade de se desenvolver uma evolução tal como a nossa e que também agiu voluntária e livremente, como a dos senhores da chama e a dos querubins. Veio ajudar o ser humano durante a quinta revolução do período lunar. São chamados serafins e despertaram o germe do terceiro aspecto do espírito, o espírito humano. Na sexta revolução do período lunar, reapareceram os querubins, os quais cooperaram com os senhores da individualidade para vincular o recém-adquirido germe do espírito humano ao espírito divino. Na sétima revolução do período lunar, os senhores da chama voltaram a ajudar o ser humano, cooperando com os senhores da individualidade para vincular o espírito humano ao espírito divino. Dessa forma, o ego separado, o tríplice espírito, veio à existência. Bem, vamos iniciar o nosso estudo, como sempre, com os termos Rosa Cruz. Evidentemente, nesse caso, refere-se ao nosso período lunar. O primeiro termo seria o elemento que o define. O segundo, o trabalho que o define. As ondas de vida evoluindo nele. As 7 revoluções. E um final e resultante. O período lunar refere-se ao terceiro período entre os 7 que compõem este esquema de evolução. Nós, espíritos virginais da onda de vida humana, mergulhamos na matéria, começando pelo período de Saturno, e a cada mergulho para baixo, em mundos mais densos em matéria, nós mergulhávamos. Só para lembrar novamente, a cada período viemos caminhando em busca de adquirir nossos 3 corpos, além de despertar nosso tríplice espírito, que aconteceu até o final do período lunar. Já no período terrestre, onde vivemos hoje, vemos o elo entre os nossos 3 corpos e nós, tríplice espírito, o veículo mente. Bem, aqui nós vamos estudar, como já foi dito, o período lunar, mas muito mais como apenas um foco nesse estudo de texto-meio, porque realmente o grande objetivo é ficar analisando todo o tempo o nosso maravilhoso esquema de evolução. Então é assim, vamos estudar o período lunar, mas sempre
ligando o acontecimento de cada um desses 7 períodos de manifestação. Então, levando isso em consideração, eu gostaria de começar assim, como se estivéssemos vendo ele pela primeira vez, o que não é verdade. E a gente fica lembrando que qualquer pessoa pergunta de onde eu vim, por quê, como cheguei, né? Essa é a pergunta que todo mundo, quando fica um pouco mais velho, pergunta. Então aqui está, né, o nosso maravilhoso conceito contando para nós como é que aconteceu, de onde nós viemos. Então, só para iniciar, deixar um pouquinho mais leve, nós nos lembramos de uma historinha que o Carlos andou contando num desses domingos. Em um determinado momento, Deus decretou que nós, onda de vida humana, iniciássemos nossa evolução, mergulhando na matéria, adquirindo os 3 corpos, despertando paralelamente nossos 3 aspectos, o nosso tríplice espírito. Tudo isso dentro de um esquema de evolução que ele preparou para nós. Então, nós vamos fazer assim de uma maneira bem até rápida e direta. Vamos dar uma voltinha por esses outros períodos até chegarmos aqui ao período lunar. Nós saímos, começamos a nossa viagem de descida no mundo do Espírito Divino, bem sutil, lá em cima, e fomos mergulhando. Globo A. Globo A. Ao chegar no globo D, como sempre, chegamos ao nadir da materialidade do período de Saturno. Aqui já estávamos no mundo do pensamento, na região do pensamento concreto. Lembrando que esses globos eram muito escuros e muito quentes. E que o objetivo do plano de Deus era, como a gente leu, conseguir aí o germe do corpo denso e despertar o primeiro aspecto do Espírito Divino, o primeiro aspecto do tríplice espírito, que é o Espírito Divino. Lembrando também que hierarquias sempre nos ajudaram. Tivemos sempre auxílio em todo esse trabalho, posto que, nesse caso aqui, especialmente do período de Saturno, éramos totalmente inconscientes. Terminado essa nossa primeira viagem, entramos numa noite cósmica, bem estudado já aqui, né? Sempre. Para depois, então, iniciarmos a nossa jornada no período solar. Aí, nossa viagem começa já no mundo do espírito de vida, mais para baixo, menos sutil. E vamos descendo até o globo D, nadir da materialidade do período solar, já atingindo o mundo do desejo. Lembrando também que esse globo, ao invés de escuro, já era um globo brilhante, iluminado. E que os objetivos do plano de Deus para esse período era adquirir o germe do nosso corpo vital e o segundo aspecto do nosso tríplice espírito, o espírito de vida. A consciência da gente aí era de um sono sem sonhos. Voltando a lembrar que aqui também as grandes hierarquias nos ajudaram sempre, sempre. Terminamos essas revoluções todas aí do período solar e veio mais uma noite cósmica. Sempre acontece assim, para finalmente mergulharmos no nosso período lunar, que a gente, de alguma maneira, vai estudar mais profundamente hoje. Aí, então,
nós já mergulhamos a partir da região do pensamento, na região do pensamento abstrato. Estamos descendo, e assim descemos, chegando inclusive já ao mundo físico. Não a região química, mas a região etérica do mundo físico. Os objetivos aí eram conseguir o germe do terceiro corpo, o corpo de desejos, e o terceiro aspecto do nosso tríplice espírito, o espírito humano, sempre contando com as preciosas hierarquias. Quando nós terminamos, tem algumas coisas que é importante marcar aqui. Quando nós chegamos no final do período lunar, na verdade, nós já tínhamos conseguido, atendido todos esses planos de Deus, digamos, todas o que estava previsto para cada um deles, os 3 corpos e o tríplice espírito já estava conosco. A bagagem pronta, não havia mais nada, digamos assim, nós adquirimos, depois a gente vai analisar isso, como que os equipamentos necessários para que a gente pudesse começar realmente a evoluir. Só que era necessário unir os corpos e o espírito. E isso só vai acontecer num período terrestre, que ainda nós vamos estudar, quando exatamente na metade desse esquema divino, nós recebemos a mente. A mente que, na verdade, é o elo que uniu nossos corpos e o nosso espírito, nos tornando, aí isso a gente vai estar mais profundamente, indivíduos conscientes, para daí sim começarmos a nossa jornada evolutiva propriamente dito. Também é bom lembrar aqui, já que estamos lembrando, que quando a gente vê esse esquema maravilhoso, a gente tem que lembrar que os 3 primeiros períodos, período de Saturno, solar e lunar, refere-se simplesmente ao nosso passado. Passado de todo mundo. Todo mundo passou nesses passeiozinhos aí, fizemos nossa parte na medida do possível. Também lembrando que no período lunar, a nossa consciência já era assim, de sono com sonhos. Não sei se a gente poderia dizer que é alguma coisa parecida com os nossos animaizinhos hoje. Não. A gente ficou pensando ali o que eles têm, o que eles não têm, porque eles só vão conseguir por desejo. Sempre assim, né? A onda de vida que vem depois, ela sempre vem no estágio superior àquela que veio antes. Então, o sono com sonhos que nós tínhamos no período lunar é parecido com o sono com sonhos que nós temos hoje. Então, quando você dorme e sonha, aquilo que você experimenta era aquela realidade do dia a dia. Né? Da mesma maneira, quando você dorme e não tem sonhos, que é o sono sem sonhos, é muito parecido com aquela consciência constante que você tinha no período solar. O dos irmãos menores, os animais hoje, o sono com sonhos dele está muito próximo do sono de vigília. Está muito mais próximo do sono de vigília do que do sono com sonhos nosso hoje. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Lembra por causa das espirais, né? Sim. Aquele que vem depois, ele vem sempre evoluindo. Por isso que na Bíblia está escrito que nós fomos feitos um pouco superior aos anjos. Sim. Né? Sim, está bem claro. Um pouco inferior aos anjos, né? Um pouco superior aos anjos. Superior aos anjos. Viemos depois. Nós viemos depois. Né? Ou seja, nosso estágio de humanidade hoje é mais superior do que o estágio de humanidade dos anjos. Sim, que não quer dizer que nós estamos superiores a ele. Claro. Mas por isso que está no passado, né? Nós fomos. Isso. Fomos. Mas vai chegar um tempo que a gente vai dizer assim, anjo não, eu sou humano. É uma loucura pensar nisso. Não, enlouqueção não, que não vai valer a pena. É por isso que é interessante estudar o esquema de evolução. Claro que é meio... Mas é bom. Bom, se esses 3 períodos anteriores se referem ao nosso passado,
é óbvio que o período terrestre que nós estamos vivendo hoje é o nosso presente. É aqui que a gente tem que acertar a mão, gente, sabe? Porque a partir daqui, do recebimento da mente, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, nós nos tornamos responsáveis por nós mesmos. Não tem mais ninguém ajudando, nem, sabe, nem segurando a mão. Ainda tem uma porção de gente, a gente está conversando, que acredita nisso, que acha que tem... Não, mas é nós por nós mesmos. Liberdade é igual a responsabilidade. Você é livre, escolhe seu caminho e responde por ele, né? Muito bem. E os 3 últimos períodos que estão lá, os lindos períodos de Júpiter, Vênus e Vulcano, se Deus quiser, todos nós passaremos por ele. Em vez de mergulhar na matéria, nós vamos subindo por lugares cada vez mais sutis, né? Períodos cada vez mais sutis, até chegar de volta à casa do Pai. Bem, então agora nós vamos falar um pouquinho dos elementos, do elemento que os define. Nesse caso, no período lunar, né? A grande característica do período lunar era a umidade. Vocês lembram que um era quente, escuro, o outro era cheio de luz. Esse aqui do período lunar é a umidade. Ali não existia elemento ar ainda. Havia um núcleo ardente que, ao entrar em contato com o espaço exterior, gerava uma umidade, uma névoa, na verdade, densa. Uma umidade que, transformada em vapor quente, esfriava na periferia, voltava ao núcleo. Era, na verdade, uma névoa ígnea, e os ocultistas chamaram esse cenário de ar. Então, está claro o que dá para entender. Ele era quente no núcleo dele, né? E quando ele alcançava mais para a periferia, lugares mais frios, ele se tornava nessa névoa, subia e depois voltava para esse lugar. Então, o que nosso feliz irmão que pôde olhar lá na memória da natureza via era esse globo úmido. Eu fiquei com uma dúvida. O ar não foi dado no período solar? Não era luz, ar e água? Eu confundi? Luz, ar e água. É porque a gente falou que aqui não existia o elemento ar. Existia o elemento ar como a gente vê hoje. Como hoje, tá assim. É Assim, ele existia, tá certo. Joia, Então, joia. acho que... Bem, como sempre fazendo a ideia do só para lembrar, aqui está ele de novo. Lembrando aquilo que, no período de Saturno, os globos escuros foram chamados de calor. No período solar, os globos, agora esferas luminosas, foram chamados pelos ocultistas de luz. E a característica principal dos globos do período lunar, como dissemos, pode ser escrita como umidade. Aí, então, a pergunta não, é bom quando a gente estuda assim junto em grupo, porque todos estudam um determinado texto, mas cada um tem o seu olhar, né? E a gente faz projeções e troca entre nós e enriquece para todo mundo, né? A gente fica pensando, por que os ocultistas que vão lá na memória da natureza para estudar, sempre em pesquisa, né? Para ver o passado, está todo lá, que nem uma biblioteca viva. Maravilhoso, vão lá e veem esses grupos. Só que o pequeno problema é que é uma minoria de nós que pode fazer isso. Nós não podemos ir lá na memória da natureza. Mas a gente sabe muito bem que por exemplo, toda a nossa bibliografia, ela traz informações trazidas por esses irmãos. Em suma, a pesquisa, o estudo, o conhecimento deles é passado para nós. Agora, tanto é que aqui explica exatamente o que os define. Houve essa preocupação de alguém definir
de tal maneira que nós hoje pudéssemos entender do que eles estavam falando. Como é que você vê como diz o mineiro, né, Terezinha, um trem que não é feito da mesma coisa, nunca viu, como é que você vai passar o que era aquilo? Então, evidentemente, que tratando com os elementos da natureza, ficou alguma coisa que sempre, né, ficaria mais fácil de a gente imaginar. A gente imagina como eles deveriam ser. Porque, pensa bem, eles vão explicar para nós esses globos, para nós que hoje vivemos aqui, nesse momento, com toda a tecnologia, nós conhecemos perfeitamente o nosso globo terrestre. Temos foto, tem imagem, tem gente que até foi lá no espaço e falou, nossa, a Terra é azul. Agora, explicar tudo isso realmente é uma questão de sabedoria. Eles deram um nome, né, denominaram cada um com um elemento que a gente conhece. Penso que é assim. Mas aí fica aberto para quem viu de uma outra maneira. É isso logo. Posso só colocar então um ponto aí? Só para elucidar, e esses compromissos se tem a ver. Claro, estamos aqui para corrigir um outro. Isso que você está dizendo, o que você mostrou, é similar a quando a gente pega um compositor famoso de nome Beethoven. Quando ele compôs a sua 9ª Sinfonia. O que ele era? No momento que ele compôs a 9ª Sinfonia? Surdo. E aí, no mundo físico, como uma pessoa surda vai compor uma sinfonia tal como a 9ª Sinfonia? Sendo surdo. Tenho a tendência a entender que ele foi na memória da natureza, foi nos mundos internos. Não tem outro jeito, né? Não sei, tem alguma coisa para complementar? A questão de conceito de calor, luz e umidade, nós temos dificuldade em entender hoje porque nós somos muito pobres nas definições. Então, por que nós somos pobres nas definições? Porque a nossa educação, desde criança, levou a gente a alguns conceitos muito óbvios, né? Calor é fogo, luz é alguma coisa que ilumina, a umidade é alguma coisa que é molhada. E não é isso. Tá? Os conceitos, quando você estuda ciência, quando você estuda física, por exemplo, os conceitos de umidade, calor e luz são totalmente... essa parte que a gente fala é uma parte do conceito todo. Então não precisa nem na memória da natureza para descobrir isso, entendeu? Hoje, graças aos nossos irmãos e irmãs que estudam a ciência material, a ciência física, esse conceito de umidade, luz e calor estão muito mais expandido do que a gente imagina, tá? A gente sabe, por exemplo, nós já sabemos, a própria ciência mostra, né, que a porção da luz visível dos nossos olhos é uma porção desse tamanhozinho assim, dentro do espectro enorme, né? Quando você faz um raio-x, por exemplo, você está usando luz ali, a luz é invisível. Ultravioleta, que estraga tanto nossa pele e tal, é tudo invisível, e é luz. É luz. Entendeu? Então, o erro está, o defeito está na nossa incompetência, da limitação que a gente se impôs a nós mesmos, inclusive dado pelo método de educação nos quais nós somos ensinados nas escolas, né? Tanto é que quando você vai para uma física, por exemplo, e faz lá uma universidade da física, ou engenharia também, engenharia tem serviço de engenharia aeronáutica aqui que o Luiz trabalhou, ele sabe disso, né? O conceito de calor, luz e umidade não é esse conceito que a gente imagina, entendeu? Então, não há necessidade na memória da natureza para descobrir isso. É só pegar livros de física, e quem tiver um pouco mais de tempo, né? Por exemplo, você pega um laser de plasma é luz. Você não enxerga ele te corta no meio. É usado muito na metalúrgica, inclusive, né? Tal potência dessa luz. Você fala corrente, né? Exatamente. E te dá um calor danado. Você não vê, mas você vê a manifestação dela. Exato. Entendeu? Então, a gente toma um pouco de cuidado com isso, porque, na realidade, os irmãos e irmãs que conseguem hoje na natureza, para eles, calor, luz e umidade, você já está sacramentado como definições não tão quanto limitadas como a nossa, que nós temos se nós pensarmos nos conceitos que nós pensávamos hoje dessas 3 palavras. Sem falar do infravermelho, né? Sim, que nós temos um observador no espaço observando em infravermelho o universo. É um universo maior do que o que nós
conseguimos ver na luz visível. Exatamente. Coisas que nós nunca imaginamos que existam. Bem, vamos lá então falar no trabalho que o define. No caso, define o período lunar. Nesse esquema de evolução no período lunar, eram essencialmente dois, como sempre, como foi dito. Dois os objetivos. Um, adquirir o germe do corpo de desejos, o que aconteceu, e iniciar a atividade germinal do terceiro aspecto do tríplice espírito, o espírito humano. Aqui está bem claro, mas eu acho muito importante retornar a falar dessas grandes hierarquias, porque se a gente olhar o esquema todo de evolução, ele é, depois nós vamos falar um pouquinho nisso, ele é dividido exatamente no meio, né, em duas metades. E o que aconteceu na primeira parte desse esquema maravilhoso e divino é totalmente diferente do que vai acontecer na outra parte. E toda essa primeira parte não teríamos conseguido sem o auxílio desses, na verdade, desses irmãos mais avançados, né? Daí chama atenção, como a gente sempre procura amarrar com a vida diária da gente, enquanto estudantes Rosa Cruzes, que aparece uma coisa de Deus e da natureza, o princípio de um mais adiantado, do mais, que tem mais condição, pode ser até intelectual ou de qualquer maneira, ajudar automaticamente aquele que está mais atrasado, né? Em todos os aspectos, parece que isso é uma norma da natureza e será sempre assim, né? É bom, como diz, é bom e a gente gosta. Aqui está especialmente dedicado a eles, só para lembrar. No período de Saturno, os senhores da chama implantaram na vida evolucionante o germe do nosso corpo denso. Foram eles e despertaram também na sétima revolução o princípio mais elevado, o espírito divino. No período solar, iniciou-se a formação do corpo vital e os senhores da sabedoria nos deram o germe do corpo vital. Na sexta revolução do período solar, os querubins despertaram em nós o germe do segundo aspecto do tríplice espírito, o espírito de vida. Como vemos ali no período de Saturno, os senhores da chama deram conta de todo o recado. Já no período solar, os senhores da sabedoria nos auxiliaram com o germe do corpo vital. Mas o segundo aspecto do espírito de vida ainda não era o suficiente, eles não tinham condição suficiente para fazê-lo, é quando vem os querubins. Lembrando que alguns dessas maravilhosas hierarquias já eram seres que faziam isso de uma maneira voluntária, sem necessitar de nada em troca, realmente. Bem, agora o outro termo, Rosa Cruz... Só fala, uma observação aqui. Quando você fala de querubins, às vezes as pessoas que estão começando acham que você tem contato com querubins, né? Ah, eu tenho uns anjinhos querubins. Primeiro que querubim não é anjo, né? Está muito acima de anjos. Tá? Tem asinha. Dentro da Fraternidade Rosa Cruz, querubins é uma hierarquia muito superior aos anjos. Segundo, que no atual estágio de consciência que nós temos, nós não temos a mínima condição corporal nem espiritual de conseguir ter contato com esses seres. Não porque eles não querem que a gente tenha contato, é por causa da nossa incompetência de tê-los. Né? Para você ter um contato com esses seres, por exemplo, com os querubins, você tem que ter um corpo espírito de vida. Nós temos um veículo de espírito de vida. Então, enquanto a gente tiver um corpo de vida, a gente não tem contato com eles, não tem corpo para chegar e conversar tete a tete com eles, entendeu? No mundo deles, né? Não tem. Mesma coisa de você falar, eu falei com um anjo. Você não falou com um anjo. Não tem como você falar com um anjo. Para você falar com um anjo, você tem que ter um corpo-alma, que é um corpo vital, com total capacidade e autocontrole seu de desenvolver. Enquanto você não tiver isso, você não fala com o anjo, e anjo não fala com você.
Porque ele não consegue falar, o anjo só fala ao nível da região etérica, só do corpo vital. Se você só tua consciência está no corpo denso, malemar no corpo denso, como você fala aqui no interior, está faltando um pedaço aqui de consciência para você chegar lá. E ele não vai chegar, ele não consegue, o anjo não consegue descer, entendeu? Então você tem que subir, porque ele não vai descer. A mesma coisa do arcanjo. Você tem que ter domínio do seu corpo de desejos. Quando você não tem domínio do desejo, e a maioria não tem, o arcanjo está lá. Ele não vai descer aqui e falar, ô, vem falar, eu quero falar com você. Não, você tem que subir, né? Então tudo isso chama-se treinamento esotérico, que na Rosa Cruz, o estudante ele é treinado esotericamente para alcançar esses níveis. Então, eu estou falando aqui de baixo. Agora, quando você fala de querubins, fala de senhor da chama, de serafim, você fala, então vai estar pior ainda, porque é mais para cima, tá? Então, isso é uma coisa que muitas pessoas falam que, não, mas como? Eu falei com o querubim, ontem mesmo eu falei com ele. Você pode ter falado você pode falar com qualquer um, tá? Com qualquer elemental, espírito de controle, irmão e irmã que engana, porque engana bastante, né? Por aí se engana bastante. Tanto é que na Rosa Cruz, já aproveitando passar um negócio interessante, toda vez que você tiver uma visão, e essa visão você pode ter, dormindo ou acordado, a primeira coisa que você fala para aquela visão que está na sua frente, pode ser a mais linda do mundo ou a pior do mundo, a mais demoníaca do mundo. Você chega e ordena essa coisa, linda ou não, e diz o seguinte: se mostre como verdadeiramente você é. Se for alguma coisa boa, ela vai te mostrar como ela é. Se for ruim, ela chispa. Porque contra a luz as trevas não prevalecem. Então, quando você tem esse autocontrole, e esse autocontrole também é exercitado, e é por você com você, porque não vai ter ninguém lá na hora para falar, ô fulano, lembra daquele negócio, então faz aí. Não, mas na hora você fala, tá? Porque isso é uma maneira fantástica para você sair da ilusão de estar falando com querubim, com anjinho, com arcanjinho, com caramba 4, né? E também para mostrar que você tem autodomínio. Então isso te ajuda a crescer espiritualmente. Bastante, muito mais do que a gente imagina, né? E esses seres, essas coisas que aparecem, essas vozes que aparecem, essas visões que aparecem, se for coisa a te atormentar, ela tende a desaparecer. Aí muitas vezes quando acontece isso, a pessoa fala assim, não, eu entrei na Federal da Cruz e parei de ver as coisas, pô, piorei. Não, você melhorou, porque o que você estava vendo estava te puxando para baixo. Agora, pelo menos agora está livre para subir. Né? O Carlos só... Conscientemente. Né? Conscientemente, exatamente. Com autocontrole, conscientemente, você com você. Isso que é importante. E é só essa a forma de... Não tem outra maneira. Hoje não tem. Toda outra maneira, se tiver, é ilusão. Então, Carlos, até aproveitando que quando a gente pergunta, todo mundo aprende, né? Qualquer pessoa numa situação dessa pode dar essa ordem ser obedecida, porque o cara pode nem ligar pra gente, fala, nossa, que eu não sei. Porque a hora que você fala isso daí, você está chegando, você está se aproximando da luz de Deus. E contra a luz as trevas não prevalecem. Entendi. Entendeu? Então você está chamando a luz dentro de você. Entendi. E aí o outro ser que não tem luz, ele capa fora. E capa fora mesmo, e não volta mais, inclusive. Fala assim, com esse aqui não dá para mexer mais não, vou no outro. Vou para outro que é mais fácil. E vai para o outro. Ondas de vida evoluindo nele, no período lunar. No período lunar, além de nós, humanos e os animais, que já estavam lá, iniciaram sua jornada evolutiva os vegetais, recebendo também, o germe dos seus corpos densos. Portanto, no final do período lunar, antes de acessarmos o período terrestre, já tínhamos, nesse projeto evoluído, já tínhamos 3 reinos evoluindo juntos. Então, aqui nós temos uma sequência de quem? Aqui já no período lunar, evidentemente. A onda de vida humana já tinha 3 corpos. Por quê? Nós começamos a mergulhar em Saturno, depois no solar e agora no período lunar. Então nós temos 3 porque nós começamos antes. Os animais só começaram a evolução deles
no período solar. Evidentemente, eles têm um corpo denso, receberam no período solar o corpo denso e agora o vital, ele só tem 2. E a onda de vida que começou agora, no período lunar, ela só teria realmente, nesse período, o corpo denso. Lembrando também que a onda de vida humana já possuía o tríplice espírito até o final do período lunar. Daí a gente lembra, mas são 4 reinos que importam para nós, né? Embora tenhamos os outros 4. Tá faltando um. Quem lembra? Mineral. Começou a jornada no período terrestre. Isso mesmo. Começou junto conosco no período terrestre, onde a gente vive, a onda de vida mineral. Quer dizer, essas pedrinhas que a gente fica chutando ainda, pode ser um cara legal mais pra frente, né? Bem pra frente. Bem pra frente. Vai demorar, mas vai ser. Muito bem. Feito isso, então, nós vamos mergulhar realmente aqui em tudo que aconteceu no período lunar. Como todos sabemos, em cada período acontecem 7 revoluções. A primeira revolução do período lunar refere-se ao período de Saturno. Sempre em todos os períodos, eu vou explicar. Consequentemente, ao corpo denso. É evidente que este veio evoluindo desde a sua aquisição. Estamos no período lunar, começamos lá no período de Saturno. Nessa revolução de Saturno, do período lunar, os senhores da sabedoria, cooperando com os senhores da individualidade, reconstruíram o germe do corpo denso, que havia desenvolvido já órgãos sensoriais, digestivos, glândula, se bem que todos eles em estado embrionário. A reconstrução do corpo denso foi necessária para que ele pudesse ser interpretado por um corpo de desejos, e que também pudesse desenvolver nele um sistema nervoso, músculos, cartilagens e um esqueleto rudimentar. Em primeiro lugar, acho que já vimos aqui, mas vamos relembrar, toda a primeira revolução de todos os períodos, a partir de Saturno, é lógico, a primeira revolução de todos os períodos se refere ao período de Saturno, melhor dizendo, a trabalho com o corpo denso. Daqui está bem explicadinho, tal, mas a verdade é a seguinte, só vai acontecer também aqui na outra revolução. Nós temos um corpo denso, foi criado lá ainda de uma maneira bem primitiva, né? E ele veio evoluindo. Daí recebemos um corpo vital e agora devemos receber um corpo de desejo. Nossos corpinhos, como vocês sabem, não ficam voando que nem bolinha de gás. Eles são interpenetrados uns aos outros e isso precisa acontecer. Eles não só se interpenetram, como eles funcionam juntos. Então, quando vem um novo corpo, aqueles que você já possuía devem ser tratados, reformados, remodelados, como quiser, ou reconstruídos, como diz aqui. Como sempre, as grandes hierarquias vêm e nos ajudam fazendo isso. A melhorá-lo, prepará-lo para que ele possa se unir aos outros corpos que vêm chegando, né? Isso sempre vai acontecer, então, na primeira revolução de todos os períodos se trata só do corpo denso. E nesse caso, então, os senhores da sabedoria e os senhores da individualidade nesse período, foram as hierarquias que trabalharam nesse período, né? Sim. Vamos para a segunda revolução do período lunar. Ou revolução solar aqui. Em todos os períodos vai acontecer a mesma coisa. Primeira revolução, corpo denso, período de Saturno, todas as segundas revoluções. Corpo vital, período solar. Isso vai ser sempre padrão. O corpo vital aqui também foi modificado, tanto para que pudesse ser interpenetrado com um corpo de desejos, como também para acomodá-lo
ao sistema nervos, músculos e esqueleto, tão necessário que estavam sendo cuidados também. Os senhores da sabedoria ajudaram também os senhores da individualidade neste trabalho. Então, primeiro recebemos os corpos, depois eles foram feito o trabalho de adaptá-los uns aos outros durante todas essas revoluções. Só para lembrar, como sempre, no período de Saturno, os senhores da chama implantaram na vida evolucionante o germe do nosso corpo denso. Eles também despertaram na sétima revolução o princípio mais elevado, o espírito divino. No período lunar, iniciou-se a formação do corpo vital. No período solar, iniciou-se a formação do corpo vital. Estamos lembrando, né? Os senhores da chama deram o germe original, mas os senhores da sabedoria coube a evolução desse corpo no período solar, naquele período. Na sexta revolução do período solar, os famosos querubins agora despertaram na humanidade o germe do segundo aspecto do tríplice espírito, o espírito de vida. Como a gente vê, é um projeto assim, tudo ele não tem palavras para explicar. A sabedoria, a maneira como ele vai discorrendo sem falhas. Não existe projeto que não tem falha. Esse não tem. Né? Com os envolvidos, hierarquias, nós ainda tão bobinhos, é maravilhoso. Bom, agora nós vamos falar da terceira e da quarta revoluções. Por quê? Porque apenas na terceira revolução é que começa o trabalho do período lunar. Para ter uma ideia só, como um exemplo, no período terrestre, o trabalho do período terrestre vai começar só na quarta revolução, porque a primeira vai ser de Saturno, corpo denso, a segunda solar, corpo vital, e a terceira vai ser do período lunar com o corpo de desejos. Correto? Tem dúvidas? Não. Então veja bem o que foi acontecendo aqui realmente agora no período lunar. Apenas a partir da terceira revolução é que começa o trabalho específico do período lunar. Os senhores da individualidade irradiaram a substância que ajudou a humanidade inconsciente a construir e adaptar-se a um corpo de desejo germinal. Também a auxiliaram a incorporar esse corpo de desejo germinal ao conjunto corpo vital mais corpo denso que já possuímos anteriormente. Aqui só recebemos o corpo de desejo. Todo este trabalho no período lunar foi executado entre a terceira e a quarta revoluções. Vamos falar agora da quinta revolução. Os senhores da individualidade eram superiores à humanidade. E é nesse caso, para completarem sua evolução, trabalharam com o veículo inferior, o corpo de desejos. Mas não tinham condições de fazê-lo com o veículo superior. E assim aqui surgem voluntariamente os serafins para despertar o germe do terceiro aspecto do espírito, o espírito divino. Era o que estava faltando. Espírito humano. Espírito humano, isso mesmo. Se vocês lembrarem bem, é o que estava faltando. Era o terceiro aspecto, como foi dito agora no final do período lunar, tudo estava pronto. Os corpos e o tríplice espírito. Tudo prontinho. Na sexta revolução, da mesma maneira que os senhores da individualidade foram ajudados pelos serafins a despertar o germe do espírito humano, já na sexta revolução, no período lunar, os querubins os auxiliaram a vincular o germe do espírito humano ao espírito de vida. Agora já está havendo um trabalho de vincular os aspectos do tríplice espírito, né? O divino, ao de vida, ao divido, ao humano também, eles precisam ser vinculados para que ele seja o tríplice espírito.
E aqui, na sétima revolução, na sétima revolução, o espírito humano foi vinculado ao espírito divino. Desta vez, os senhores da individualidade contaram novamente com os senhores da chama, aqueles que não ajudaram lá no começo, né, no período de Saturno. Assim, o ego separado, o tríplice espírito, passou a existir. Chegamos à última parte aqui do nosso trabalho de hoje e ele é bem essencial. Novamente, voltando a lembrar que o período lunar é apenas um ponto focal deste estudo que deverá ser compreendido no todo, até aqui fizemos uma viagem mergulhando até a matéria mais densa, na metade do período terrestre, para equiparmos nossos corpos e nosso tríplice espírito. Ao alcançarmos a metade do período terrestre, nesse projeto evolutivo estaremos concluindo a parte marciana dele, a parte a que chamamos involução. Então, a respeito disso, vamos colocar algumas coisas que para alguns provavelmente seja nova, né? Resultando que o período lunar que estudamos hoje é um dos 7 períodos do nosso esquema de evolução, observamos. No início do período de Saturno, até o final do período lunar, nós, com auxílio de grandes hierarquias, conquistamos nossos 3 corpos e, paralelamente, despertamos os 3 aspectos do nosso tríplice espírito. Conquistamos a mente precisamente na metade do nosso esquema divino, o elo que nos uniu. Quando eu falo precisamente planejado, precisamente no meio, basta olhar. O período terrestre está entre 3 períodos anteriores e 3 períodos posteriores, exatamente no meio. Isso aconteceu no globo D. São 7 revoluções. Nós recebemos a mente na 4ª revolução, tipo 3 revoluções e meia. Então foi projetado exatamente para isso. Para dividir esse plano, ele tem 2 metades diferenciadas. Até aqui, até esse momento com o elo da mente, vivenciamos aquilo que os ocultistas chamam de involução. A esta metade chamamos metade marciana. Então, tudo isso de Saturno até a metade do período terrestre, nós não chamamos, os ocultistas não chamam de evolução, chamam de involução. E esta metade desse projeto é chamada metade marciana. A partir desse ponto, com a consciência plena e a visão exterior, nos tornamos indivíduos livres e responsáveis por nossas escolhas. Não há mais ajuda exterior, com hierarquias que com os espíritos do grupo nos conduziam. Agora, cada um de nós é responsável por sua própria evolução. Por isso, os ocultistas definem que a metade do período terrestre até Vulcano chamamos de metade mercuriana. E a partir daí é que estaremos vivendo nossa evolução. Agora, só subindo em mundos cada vez mais sutis. Uma pergunta aqui. A gente está falando, bom, como nós já passamos esse conceito desde 82, nós passamos essa lição há muito tempo, muitas vezes. E a gente sempre ficou naquele negócio de falar assim, os querubins vincularam o espírito não sei das quantas com os serafins, o espírito não sei das quantas, aí depois o Senhor da Chama vincularam não sei quem com não sei quem, né? Aí tem um trabalho no corpo denso, depois no corpo vital, porque tem que juntar o corpo denso com o corpo vital, aí depois o corpo de desejo, com o vital, né? Legal. Aí a gente, como estudantes, a gente fica naquele negócio do tipo assim, caramba, o que é esse negócio de vincular, o que é esse negócio de juntar, como é que funciona esse trem, né?
A gente fica assim, pensando, né? E é só que a gente já sabe como é que funciona isso, né? Se a gente começar a pensar um pouco, a gente já sabe, né? Vamos pegar hoje que nós estamos. Eu vou pegar hoje que nós estamos para a gente saber como é que foi feito essas vinculações, né? Hoje nós somos hoje um espírito virginal da onda de vida humana manifestado, cujo nome na terminologia da cruz chama-se ego. Então, ego somos nós. Nós somos cada um de nós aqui somos ego. Porque nós estamos aqui se manifestando num corpo denso. Quando a gente está vivo aqui, é morto aqui, não tem corpo denso, certo? Mas quando a gente está vivo aqui, nós estamos com um corpo denso. Então, eu estou falando aqui com um corpo denso, mas na realidade, todos nós aqui estamos trabalhando no mundo do espírito, no mundo do pensamento abstrato. Por incrível que pareça, todos nós aqui não estamos aqui, né? Nós estamos se manifestando aqui, mas nós não estamos aqui. Tanto é que a gente está aqui agora, neste momento, e cada um de nós aqui está pensando até em outras coisas, né? O que eu vou comer para jantar, que amanhã eu vou ter que trabalhar. Então, é normal isso, né? A gente, graças a Deus, a gente consegue ter multitarefa nesse sentido, né? Porque senão a gente está ferrado também, certo? Tanto é que quando a gente tem que focar no negócio aqui na região aqui do físico, mulher consegue fazer isso. Obrigada. Na verdade, assim, ó, nós, ego, quando renascemos aqui no sexo feminino, nós temos uma capacidade multiespacial de quando nós, ego, quando renascemos como sexo masculino, não temos. Mas como o renascimento é alternado, na próxima renascimento nós teremos. Certo? A próxima vocês dão um troco, né? Nós seremos mulheres e as mulheres serão homens pela regra de alternação. Tem uma oportunidade mais avançada do que o homem nesse momento. Exatamente. Por isso que o desenvolvimento de qualquer ser humano envolve os dois sexos, né? O masculino e o feminino. Mas voltando aqui. Então, hoje nós estamos com todas as coisas conectadas, dominadas, maravilhosamente coordenadas, e é por isso que a gente está conseguindo aqui funcionar aqui, né? Eu tenho irmãos e irmãs que não conseguem funcionar aqui, certo? São seres humanos e não conseguem funcionar aqui, mesmo estando encarnado aqui, né? Porque falta algumas coisas nesse conceito que foi explorado agora. A pergunta é, hoje, como é que vocês acham que estão conectados o nosso corpo? Isso é mais fácil. Nosso corpo denso, o vital, os desejos, como é que eles estão conectados hoje? Em nós. Esse trabalho de conexão começou lá no período solar, já que no Saturno só tinha um corpo denso, aí no solar tinha um corpo vital, tinha que conectar os dois. Aí no lunar tinha o desejo, o corpo de desejo tinha que conectar o corpo vital e o corpo denso. Hoje, em nós, aqui, como eles são conectados? Quem conecta? A mente. Não. Não é a mente. A mente é o elo. Mas quem conecta os três? Semente de cada cor. Não, né? quase. Falta um pedaço aí. Cordão prateado? Cordão prateado. Certo? Então, o cordão prateado é tríplice. É verdade. Né? Então, o cordão prateado, ele sai daqui, do átomo do coração, está o átomo semente do corpo denso, né? O primeiro segmento dele sai aqui para o corpo vital, que está aqui no plexo cilíaco, ou plexo solar, a boca do estômago, que está bem aqui, do corpo vital. E aí o cordão prateado une esse átomo semente do corpo vital ao átomo semente do corpo desejo, que está no lóbulo superior do fígado. Não está no fígado, está na posição referencial do fígado. Se tirar meu fígado, o átomo semente continua lá. Se tirar meu coração, o átomo semente continua lá. Se tirar minha boca do estômago, o átomo semente continua lá. Já bem claro isso, porque senão as pessoas pensam: e quem transplantou de coração? Perdeu a semente? Não, a semente fica, porque está na posição referencial. Então está aqui, entendeu? Então o átomo semente, quando você fala de conexão de corpos, está falando assim, então no período solar foi criado o primeiro segmento do átomo semente, que ligou o átomo semente do corpo denso ao átomo semente do corpo vital. Átomo semente, germe. O germe, que é? Qual a diferença entre germe e átomo semente? É que o germe não tem história passada. Átomo semente já tem. Sim. Então, por exemplo, no período solar, nós tínhamos o átomo semente do corpo denso, porque tem uma história, desde o período Saturno até o período solar, tem uma história contada. Então já tem átomo semente. Mas tinha o germe do corpo
vital. Porque o vital nós ganhamos no período solar. No lunar, nós tínhamos átomo semente do corpo denso, átomo semente do corpo vital e germe do corpo de desejo. Agora, no período terrestre, nós temos átomo semente de todo mundo, certo? O germe ele vai evoluindo para átomo semente. O germe é um átomo semente sem história. Daí boa, a gente vai evoluindo, criando a nossa experiência e gravando, transferindo para o átomo. Exatamente. Lembra que é a base da nossa vida celeste. Né? A base da nossa vida celeste é o que nós carregamos no nosso átomo semente aqui. Muito bonito isso, né? Bonito demais. Muito demais. Então, quando se fala de conexão entre os corpos ali, está se falando do cordão prateado e está falando também da concentrização. São duas coisas. Cordão prateado, puff, 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 e a concentrização dos elementos. Por exemplo, o átomo do corpo denso, cada átomo do corpo denso, enquanto ele não se ficou no mesmo centro, né, concentrização. Não é concentração, é concentrização. Então, enquanto ele não chegou a ser concentrizado, não adquirimos a consciência de vigília. Nós sabemos que nossos irmãos menores, chamados animais, o átomo do corpo denso e o átomo do corpo vital está desconcentrizado. Por isso que eles não têm a consciência de vigília, têm a consciência de sono com sono. Se concentrizar, nós temos os irmãos menores chamados de prodígios. Né? Cavalo que conta, cachorro que fala, cachorro não fala, né? Mas cachorro que tem algumas coisas muito interessantes, né? Que são inteligentes, né? Isso hoje na internet, no Face, você vê um monte de histórias reais gravadas. Você fala, nossa, como é que o cavalo fez um negócio desse? Como é que o elefante faz um negócio desse? Como é que o cachorro fez um negócio desse? Muitos deles estão concentrizando já, estão quase concentrizados, né? Então, a concentrização dos átomos físicos com o átomo etérico dá consciência de vigília. E a mesma coisa aconteceu no período lunar com a gente, da concentrização de quem do corpo de desejos? Como é que chama a concentração do corpo de desejos com o do corpo denso e vital? O que concentrizou do corpo de desejos? Os átomos? Não, porque os átomos estão os vórtices. Os vórtices, exatamente. Porque lembra, corpo de desejo não tem átomos. Átomo é um elemento básico de qualquer material físico, químico ou etérico. Certo? Desejos já não tem mais átomos. Desejo é vórtices. São centros de força, de energia, né? Que nós temos dentro da gente. Tanto é que um dos trabalhos de treinamento esotérico da Rosa Cruz é transformar esses redemoinhos descontrolados por nós em vórtices, que são correntes concêntricas e ao mesmo tempo dominadas por nós, que abre a visão espiritual no mundo do desejo. Enquanto isso fica correndo atrás do rabo, certo? Não sendo nada senão perturbação, que é o que nosso desejo hoje é. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, sem entrar em detalhe, na mediunidade, né? Que o médium... Mediunidade é ao contrário. É o contrário, né? Então, você vê quando você não quer ver e você não sabe o que fazer quando vê. No caso nosso aqui, você vê quando você quer ver e só quando você tem o que fazer. Olha a diferença. Não é por curiosidade. Entendeu? Não é nem curiosidade, porque quando você vê o que você não quer ver, não é nem curiosidade, é uma praga, porque você não quer ver e você vê. E o pior, você não tem o que fazer. Você quer ver, você não vai ver por Agora, quando você vê porque você quer ver, é porque você tem o que fazer. Isso, não é por curiosidade. Por curiosidade você não consegue. Exatamente. Por curiosidade você não consegue ver. Entendeu? Por isso que é uma coisa muito sutil o desenvolvimento da clarividência. Porque se você quiser ver por curiosidade, você não se desenvolve. Por que desenvolve? Por que você não consegue desenvolver quando você quer ver por curiosidade? Qual o motivo que você não consegue? É para servir, né? Não, porque a curiosidade, olha só, a curiosidade são materiais de desejos inferiores. Ah, sim. Entendeu? E tudo, quando você trabalha com material de desejo inferior, seja qual for, você não caminha, você retroage, você vai para trás. Você vai para trás. O que te puxa para trás são os materiais de desejo inferiores.
curiosidade, ódio, inveja, raiva, mentira, medo, todas essas coiseiras que todos nós aqui já conhecemos, certo? Então isso te puxa para trás, para baixo. Porque então, existe a curiosidade científica, né? A curiosidade palavra científica, não é adequada. curiosidade científica tem um objetivo. Sim. Qual o objetivo? Aprender. Não, ganhar dinheiro. Infelizmente é ganhar dinheiro. Curiosidade hoje é ganhar dinheiro. Infelizmente. Não deveria. Não deveria. Mas é. Entendeu? A curiosidade é diferente da intenção. Tá ok? Bem diferente. Quando você tem uma intenção, tanto é que, lembra que na Bíblia está escrito? Que Deus nos mede pela intenção do nosso coração. Sim, tá bem. Intenção. Não é pela segunda intenção, é pela primeira intenção, porque a segunda intenção já é curiosidade. Sim. Então, todos são conceitos que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, entenderam? Então, vou voltar para o lá que você está falando. Então, os vórtices do corpo de desejos, quando você fala de conexão de corpo de desejo com corpo vital, corpo denso, é colocação dos vórtices do corpo de desejo nas posições referenciais do corpo denso. Qual é o maior vórtice que nós temos no corpo de desejo? É o vórtice da posição referencial do fígado. Mas não é só o fígado que nós temos vórtices do fígado, outros grandes são nos dois joelhos, e na cabeça nós temos milhões de vórtices aqui. Milhões de vórtices. É o lugar onde tem mais vórtices no nosso corpo denso, na cabeça. São milhões de vórtices pequenos, mas extremamente potentes. Né? Então, quando se fala de vincular, né, para a gente tentar tangibilizar mais esse conceito de vincular, foi isso que foi feito, entendeu? Colocando nos lugares certos, para quando chegasse a mente, aí sim, como o Glauco falou, né? Quando chegasse a mente, ela conseguisse, nós, espírito, conseguisse controlar os corpos de uma maneira coerente, né? Porque a gente já sabia, está concentrizados os átomos físicos do vital, os vórtices estão colocados em posições referenciais, agora eu, espírito, consigo trabalhar com os meus corpos, através da mente, né? Porque podia ter feito tudo isso, sem a mente não conseguiria, como os nossos irmãos menores não conseguem, lembra? Os animais não têm mente, então eles têm espírito aqui, né? Aqui, tem aqui os corpos, e esse trabalho quem faz é o espírito grupo dos animais. Sim. Certo? Não é o animal, porque o animal não tem mente. Então o espírito grupo faz esse trabalho para eles, né? Carlos, agora, como é que a gente chega à conclusão, a mesma definição, quando a gente fala assim, foi feito um trabalho para o espírito humano se conectar ao espírito de vida. Depois foi trabalho do espírito de vida para conectar com o espírito divino. O que é conectar? Entendeu? Da mesma maneira que nós chegamos a uma conclusão de corpos, agora o de corpos ficou mais fácil, né? Concentralizar os átomos, colocar os átomos aqui, o cordão prateado, os vórtices aqui, beleza, os 3 corpos está feito. E agora o espírito, como é que faz isso? Não tem cordão prateado, não tem átomo semente, não tem vórtice. Como é que fala? Fala assim, conectou-se o nosso espírito de vida ao nosso espírito humano. Como é que é isso? Carlos, a única... Aí não é. Não, aí não é mente. Não, porque a gente não tinha ainda a mente. Não, e a mente não tem nada a ver. A mente está aqui no meio. Ó. A mente tá no meio. Nós estamos aqui em cima. Ó. Tem os 3 corpos. Somos nós. Nós, ego, manifestado no tríplice. Espírito humano, espírito de vida e espírito divino. Igualzinho Deus, nosso Criador, né? Como é que conecta esse com esse com esse? Carlos, eu não sei, mas me chamou a atenção no trabalho. É o produto. Me chamou a atenção no trabalho, não sei a resposta, mas me chamou. Sim. Que nesse trabalho que está fazendo de conexão entre os aspectos espirituais do tríplice espírito, os pessoalzinhos, quem não é tão elevado, chama os grandões para fazer, né? Não, tudo bem. Como é que foi feito isso na gente? Aí não sei. Por exemplo, hoje nós, ego, nós temos esse tríplice espírito humano, o de vida e o divino, perfeitamente conectados. Tanto é que, como o Glauco bem lembrou, qualquer trabalho que fazemos de um desses 3, a gente gera alma, né? A alma intelectual, a alma consciente e a alma emocional, né? E é garantido justamente porque estão conectados. Então, como é que estão conectados? Através de qual o processo que foi feita essa conexão? Se não tem cordão prateado, se não tem átomo semente, se não tem vórtice. É espírito, né?
Sim, mas como feita a conexão? Parece que a gente estudou isso umas milhares. Através dos acentos. Acento com S, ou com S, com C cedilha ou com 2 S? Agora já Só com C. Acento com 2 S. Certo? Acentos. Lembra? Nós estudamos isso aqui. Cadê o Google? Nós, espíritos. O Carlos virou menino agora. Nós espíritos, nós somos manifestados igual Deus que nos criou. Só quem tem que se manifestar igual a Ele. Vontade, sabedoria, atividade. Certo? Espírito divino, espírito de vida, espírito humano. Então, só que isso tem que ser conectado ao nosso tríplice corpo, de uma maneira que qualquer trabalho que eu faço com o meu corpo denso, eu alimento meu espírito divino, que é a alma consciente. Sim. Qualquer trabalho que eu faço com o corpo vital, eu alimento meu espírito de vida, que é a alma intelectual. E qualquer trabalho que eu faço com o meu corpo de desejos, eu alimento meu espírito humano, que é a alma emocional. Certo? Então, isso tem que estar bem organizadinho, senão eu não consigo fazer. Então, isso é feito através do assento. Então, nós nos assentamos. Aonde é o nosso assento, como Espírito Divino, nos nossos corpos? Espírito Divino. Não, Espírito Divino. Aonde é o assento aqui? Num lugar chamado? Não, chamado raiz do nariz. Exato. Lembra disso? Lembro. Raiz do nariz não é aqui, não. Aqui, ó, é onde está o átomo semente da mente, no meio desses 2 seios frontais aqui, certo? Raiz do nariz é aqui. Então, se você enfiar não vai enfiar não, porque você morre. Mas, por exemplo, se você enfia uma vareta aqui e chega aqui no meio da cabeça, na moleira, enfia outra vareta, onde essas 2 varetas se encontram, chama raiz, a coordenada, chama raiz do nariz, tá? Isso a ciência já descobriu, que existe a raiz do nariz, não descobriu o que é o assento. Então, esse é o assento do Espírito Divino. Então, nós, ego, nos assentamos nesse lugar. Ok? Então, é isso que chama... Aí a gente vincula isso a outro assento, que é na glândula... Não, é pineal. Não, é pineal, tá certo? Então, glândula pineal, o espírito divino. Não, divino é do nariz. De vida. Só sobrou um D, que é vida. Então... Oi, Terezinha, pode falar. Desculpa. Não, é isso. Falei espírito de vida. Isso. Então, espírito de vida na glândula pineal, que é uma glândula endócrina que está aqui na cabeça, aqui na cachola. Todo mundo tem glândula pineal, tá? Se não tiver glândula pineal, morre. Maior, menor, menor. Morre. Pequenininha, né? Tá? Glândula pineal não pode retirar. Tireoide você tira. Pineal não tira. Tireoide você tira, depois dá um monte de remédio lá para manter, né? Porque senão você se ferra. Então, pineal. Então, espírito de vida, pineal. É outro assento. E o terceiro assento é o assento do espírito humano, que fica na pituitária. Glândula pituitária, cor pituitária é o mesmo nome, tá? Também está aqui na cachola, na cabeça. Então você tem os 3, nós, egos, nós nos assentamos nos nossos corpos por meio desses 3 assentos, essas 3 referências, tá? E aí depois vocês vão aprender lá na frente, na esotérico, que isso é fundamental para o crescimento espiritual, que é aquele negócio das correntes para cima, vamos trabalhar lá na frente esse negócio. Mas, entendeu? Então, esse trabalho que foi feito no período de Saturno, solar e lunar, quando você fala de vincular, foi justamente essa organização em nós, para que no período terrestre, como vai ser falado na frente, a gente conseguisse fazer o que nós estamos fazendo hoje. Entendeu? Porque senão a gente não estava conseguindo fazer o que nós estamos fazendo hoje. Então, você vê que como a Magda falou, é um projeto perfeito, né? Organizadinho, sem pressa. Não, isso é importante, gente, sem pressa. A natureza não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Somos uns bandos de bocó que acham que consegue fazer as coisas de um dia para o outro. Não precisa fazer de um dia para o outro. Para e passo. Tranquilo. Sempre. 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 Mas sempre. Não é porque é devagar que tem que parar, né? Devagar, mas sempre. Mas tudo dado ao seu tempo, seu tempo. Essa história que está sendo contada aqui, isso é uma história de bilhões de anos. Bilhões de anos, não são milhões, bilhões de anos, né? E como a Magali falou, o acesso, mas eu acredito
Tem, mas não acredito muito não, um negócio esquisito. Então trabalha para ir lá ver, né? E tá fácil ver. Por que tá fácil ver? Porque só com as iniciações menores você já consegue chegar no período de Saturno. Porque nem nas iniciações maiores. Olha que beleza, né? E a alma? Como a alma? Fácil chegar nas Como a iniciações alma menores, está né? alinhada? Então, a alma já é o produto, Isso, é o trabalho. Nós, a partir do momento que a gente assentou os espíritos, no período terrestre, assentou os espíritos, fez conexões com os corpos e adquiriu a mente, aí nós começamos a trabalhar com os corpos. E o resultado dele foi a mente, foi as almas, a alma, a tríplice alma. Por isso, então, que as glândulas pertencem ao corpo vital. Então, exatamente. porque nós vamos descartar o corpo denso no E o final do período. vital vai subir. E vai Exatamente. trabalhar só nesses assentos. Exatamente. Tudo certinho. Por isso que essas duas glândulas endócrinas, pineal e pituitária, junto com o assento da raiz do nariz, são fundamentais para o desenvolvimento espiritual na Rosa Cruz. São fundamentais. É um trabalho que é feito de uma maneira, vocês vão ver na frente aí, de maneira maravilhosa. Né? Então terminamos aqui os nossos estudos desse domingo, agradecendo todos nós a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui agora, e vamos então finalizar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, senão apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.